Vamos lá, turma, para mais um mini projeto. E o de hoje vai ser bem interessante, tá? A gente vai exercitar a captura de elementos e interromper eventos quando eles forem necessários. Então, a gente vai intervir na realização de um evento, tá? Ou seja, iniciar ou parar. Então, as ferramentas vai ser o quê? CodePen, navegador, slides das aulas, tá? Então, vocês vão partir, né, de um código já pronto, né, iniciado. Então, vocês vão ter uma base e, a partir dele, a gente vai modificar o código para funcionar, tá? A parte da interação com o JavaScript. Então, antes de mostrar para vocês as etapas, eu quero mostrar o funcionamento em si, tá? Fica mais fácil até da gente entender o que é para fazer. Então, aqui a gente vai ter, né, um banner. Temos também botões aqui, ó, esquerda e direita, né? Se eu clicar, eles não fazem nada, né? Porque a gente vai fazer ele interagir, mas no grosso da coisa a gente vai ter um banner. Quando a gente clicar no botão de voltar, ele tem que voltar. Quando for para frente, ele tem que ir para frente, tá? A diferença é que a gente já tem cadastrado, tá? Algumas notícias. Nós temos ao todo 4 notícias e 2 botões. Então a gente vai aprender aqui, né? Como a gente faz então para fazer essa interação. Então, aqui o arquivo no JavaScript não tem nada, né? Então, a gente vai fazer tudo do zero. Então, a grosso modo, é isso, tá? O mini projeto. Então, vamos lá. Em detalhes, o que, que a gente vai precisar fazer? Então, a gente vai utilizar o banner para exercitar os eventos. Os botões da direita e da esquerda deverão funcionar com o clique do mouse. Então, quando clicar no botão direito, ele tem que ir para frente e esquerda ele tem que voltar. O banner deverá ser passado também através das teclas A para mover para a esquerda e D para a direita, né? E D para a esquerda, que está meio que errado aqui o slide, tá? Mas um vai para a esquerda e outro vai para a direita. Então, quando a gente clicar no A e no D, eles têm que fazer cada um o seu lado, tá? No banner 1, o botão da esquerda deve ser desativado, assim como o comando do clique, né, do botão A. No botão 4, o botão da direita deve ser desativado, assim como o botão D do teclado. O que seria isso, tá, pessoal? Quando a gente estiver no primeiro banner, a gente não pode ir para a esquerda, tá? Porque não existe banner antes do banner 1. Mesma coisa quando a gente estiver no quarto banner. A gente não vai ter banner além, né, para frente para a gente andar, porque o nosso máximo de banner é 4. É 1, 2, 3, 4. Quando chegar no 4, a gente para, né, e vamos desativar a tecla, né, da direita, né, que é o D, né, o botão D. Duas maneiras de a gente andar para frente, né, ou ir para a direita. Ou clicando no botão D, ou a gente clica, né, no botão que está daquele lado. Para a esquerda, vai ser o botão A ou clicando no botão, tá? Então, a gente vai ter essa atenção, né? Para quando estiver no primeiro e no último banner, a gente não pode mexer mais, né? Para aquele lado. Então, vamos lá, aqui para a solução, tá? Uma forma da gente fazer isso seria o seguinte, eu vou mostrar aqui primeiro funcionando. Eu estou no último banner, tá? Que é o banner 3. O banner 4, na verdade, é o último, ó. E quando eu vou clicar aqui, estou clicando aqui nesse botão, né? Do lado direito, ele não vai para lá mais, ele não anda, porque a gente chegou no último banner. Aqui no botão da esquerda, eu consigo voltar, ó, o 4 para o 3, o 3 para o 2, o 2 para o primeiro. Quando eu chego no primeiro, ó, percebam que o meu botão está desabilitado, porque eu não consigo mais andar, tá, para a esquerda. Se eu apertar a tecla D, ele consegue andar para a direita, porque eu estou no primeiro banner ainda. Ó. Se eu for 3, 4, estou apertando aqui a tecla D, ele não vai, né, mais para a direita, porque chegou no último banner. Né? E o botão aqui, ó, desabilitado. Agora eu vou apertar a letra A. Estou conseguindo voltar quando eu chego no primeiro banner. Mesmo que eu continue apertando a letra A, não vai mais, porque eu cheguei, né, já no primeiro banner. Então, como a gente pode, né, fazer isso de maneira interativa, tá? Aqui o código HTML, a gente vai dar uma revisada nele, tá? Mas basicamente ele vai ter um container de notícias, uma div, né, que representa um container de notícias, e dentro dessa div a gente vai ter várias notícias cadastradas, tá? A gente vai ter ao todo, né, 4 notícias e abaixo disso a gente vai ter os dois botões, tá? O botão da esquerda e o botão da direita. Aqui no JavaScript, o que, é que a gente vai fazer? Então, a gente vai iniciar, né, fazendo o quê? Uma função, vamos ter duas funções, ativar banner, né, para que aquele banner fique selecionado, fique no centro da tela sendo exibido. Vamos ter também o ir para a esquerda, o ir para a direita, né,
e após essas 3 funções, a gente vai fazer o fluxo completo, né, do nosso código. Então, a maneira de vocês organizarem um projeto é também usar esse conceito de funções, tá? Por que a gente vai, então, usar a função aqui? Porque sempre que eu clicar no botão, né, para conseguir andar com esse banner, eu vou chamar essa função. Então, sempre que eu clicar aqui, ó, eu vou chamar ir para a direita, ir para a direita de novo. Então, eu posso ter esse bloco de código modularizado e sempre que eu clicar, ele vai ser ativado, tá? Mesma coisa, o sentido de ir para a esquerda e a mesma coisa, ativar banner, tá? Então, qual é a lógica aqui dessas funções? Então, vamos lá. Essa ativar banner, o que é que ela faz? Ela vai ativar um banner específico pelo índice. O que é isso? Se eu estou aqui no banner 3, significa que esse banner é o que está ativado. Quando eu volto aqui, ó, banner 2, no momento, esse é o banner que está ativado. Então, preciso passar, né, qual é a posição, né, do banner que eu quero que fique ativado. Então, aqui nesse caso, a gente vai passar, ó, o índice do banner, né? Então, imagine que a gente tem um array de banner, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, a gente passa a posição do índice, né? E a partir disso, a gente vai adicionar ou remover um atributo, tá? Então, se a gente tiver aqui o banner, ó, dentro de banners, a gente vai fazer o quê? Remover o atributo ativar, né? Ou a gente também pode ativar aquele banner. Uma coisa é, o que estiver ativo, a gente retira. Então, nesse caso aqui, ó, todos os banners que eu tenho, a primeira coisa que eu vou fazer é remover o atributo active, porque eu preciso limpar todos e depois eu vou e coloco o active exatamente no banner que eu quero selecionar, tá? Então, essa primeira parte aqui desse for, o que ele está fazendo é retirando o atributo active de todos os banners. Então, primeiro passo. O segundo passo, ó, é eu pegar o índice do banner, né, para selecionar ele. Ó. No array de banner, eu vou selecionar o que tem aquele índice, né, que eu passei aqui como parâmetro da função, e eu vou adicionar o atributo. Então, eu uso, ó, banner índice.set attribute active true. Ou seja, eu estou adicionando um atributo active com o valor true, né, no banner que tem o índice, né, que eu passei para minha função. E aí o índice atual, né, se torna o índice que eu passei, e a gente vai ter aqui os botões, né, da esquerda e da direita. Então, se o índice atual, né, for igual a 0, a gente vai aqui desabilitar. Já se for o contrário, o índice atual, né, ele for menor aqui, né, menos, né, do que o outro, a gente vai acabar desativando. Por quê? O índice, né, o banner length menos 1 é o que? A quantidade de elementos de banner, tá? Então, se eu tenho 4 banners, eu vou ter 4 elementos. Então, a gente precisa fazer o quê? 4 menos 1, e aí eu consigo, tá, voltar ou ir para frente ou para trás. Então, quando eu quero ir para frente, eu aumento, quando eu quero voltar, eu diminuo, tá? Então, essa daqui é a função, né, que faz a gente ativar um banner. Já aqui o de baixo, né, a gente vai ter o banner ir para a esquerda ou ir para a direita. No caso, ir para a esquerda é o mesmo que ir para o banner anterior, tá? Então, esse botão aqui do lado esquerdo, ele é o botão do anterior, eu quero voltar. E aí, como é que a gente faz isso, tá? A gente pega o índice atual e valida se ele é maior do que 0. Se ele for maior do que 0, a gente vai chamar o quê? Ativa banner, passando o índice atual menos 1, tá? Porque a gente quer voltar. Então, se eu estou no banner de índice 2 e eu quero ir para o anterior, eu tenho que fazer o quê? 2 menos 1, para ele conseguir ir para o anterior, tá? Lógica parecida para o da direita. A diferença é que, ao invés de eu diminuir, eu vou aumentar, tá? Então, ó, o índice atual, né? Se o índice atual for menor, né, que a quantidade de elementos no banner, menos 1, né? Eu vou conseguir ativar aquele banner. E aí eu passo o índice atual mais 1, porque eu estou querendo ir para frente, tá? Então, por isso que vai ter esse mais 1. E por que que é banner.length menos 1? Porque eu não posso, tá, gente, acessar um índice que não existe. Eu tenho que acessar o último, né, antes do último elemento. Então, se meu banner tem 4, eu vou chegar a 4 menos 1, né, que é o terceiro. Então, a gente vai precisar validar, né, se esses números estão acontecendo. Se eu não fizesse isso aqui, poderia ser que eu fosse para um banner que não existe, tá? Então, por isso que a gente está fazendo essa validação. E também vamos ter aqui o fluxo principal, tá? Até aquele momento é só a definição das funções. Aqui no fluxo principal, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai pegar, né, a área que tem
os banners. Então, eu quero pegar todos os banners de notícia. Então, a gente vai pegar todos pela classe, tá? Porque, ó, cada banner desse aqui no HTML, ele usa a classe notícia. Notícia 4, class notícia, né? Terceiro banner aqui, ó, notícia 3, class notícias. Então, todos os banners têm essa mesma classe. Então, é mais fácil eu usar essa classe tá como seletor. Então, a gente vai ter um array, né, com todos esses banners ali. Porque get elements by class name. Então, quando eu seleciono, tá? Então, a gente armazena aqui nessa constante banner e seleciona também os botões. Então, a gente seleciona o botão da esquerda, né, usando o ID, ó, document get element by ID, botão traço esquerda, porque esse é o ID do botão da esquerda. Fazemos a mesma coisa, tá? Para o botão da direita. E aí depois a gente vai começar a fazer o quê? Descobrir qual é o banner, né, que vai começar como ativado, ou seja, qual é o banner que desde o início tem o atributo ActiveTrue, tá? Então aqui a gente vai fazendo essas validações, ó, para ver qual é o banner que está, né, com aquele ActiveTrue. Então a gente faz essa validação fazendo como, né? Índice atual recebe 0, então ele começa com o índice do início, né? O primeiro banner está no índice 0. A gente vai percorrer cada banner, por isso que a gente está usando um for, e a gente vai lá e valida, ó. O da posição 0, ele tem o atributo true, né? O ActiveTrue, sim ou não? Se tiver, a gente vai dizer que o índice atual é esse índice que a gente selecionou, e a gente vai lá e sai. Então, isso daqui serve, né, para a gente saber qual é o banner que atualmente está selecionado, e a partir disso a gente atualiza, tá, a variável, né, índice atual. E aqui abaixo a gente vai ter os os eventos de clique. Então, a gente vai ficar escutando, tanto no botão da esquerda quanto no botão da direita, o evento de clique. A diferença é, quando houver um clique no botão da esquerda, a gente vai chamar a função ir para a esquerda. Quando for um evento de clique no botão da direita, a gente vai chamar a função ir para a direita. Então, a gente escuta o evento e toma uma ação. Então, se foi o botão da direita que foi clicado, eu vou chamar a nossa função ir para a direita para que a gente consiga, tá, mudar, né, o banner, a exibição do banner. E também tem os eventos de teclado, tá? Lembre-se que a gente pode mover esses banners, né, passar banner, seja pelo link ou pelas teclas. Então, a gente precisa, né, tecla A ou a tecla D. Então, a gente aqui vai ficar escutando o evento de key down, ou seja, a tecla foi pressionada, e quando uma tecla for pressionada, a gente vai verificar se a tecla é A. Então, se a tecla for a gente vai para a esquerda. Se a tecla for D, a gente vai para a direita, tá? E, além disso, a gente também faz uma verificação de índice, tá? Então, o índice tem que ser maior do que 0 para eu conseguir ir para a esquerda, porque significa o quê? Que eu tenho elementos para voltar, tá? No caso da direita, né, que eu quero ir para frente, eu preciso ter um índice que ele é menor, né, que a quantidade total de banner é menos 1, para não acessar um índice que não existe, tá? Porque senão a gente vai ter esse erro, tá? A gente poderia tentar acessar o índice 5 e a gente não tem esse índice, tá, no nosso array de banner. Então, é muito importante, tá, que além de validar a tecla, a gente valide o índice, né? Então, a tecla A e índice maior do que 0 significa dizer que eu posso ir para a esquerda, eu tenho um banner para voltar. No caso da direita, tenho que validar se a tecla D for pressionada e se o meu índice atual é menor que a quantidade total, menos 1, de elementos do banner, tá? E, por fim, a gente vai iniciar isso tudo, todo esse fluxo, chamando o método ativar banner e passando o índice atual. E, a partir disso, tá, o fluxo vai acontecendo, tá, gente? Então, essa aqui foi a solução. Eu vou mandar para vocês também esse link. Mas qualquer dúvida, tá? Vocês podem acionar os tutores, vocês podem revisar, tá? Pelos slides e pelo exemplo, tá? Da aula. Então, tudo isso aí vai ser bem importante para vocês começarem, né? A pegar cada evento desse. É isso, pessoal, e até a próxima aula.